É uma bênção os irmãos cantando em outro idioma, mesmo a gente não entendendo exatamente o que eles estão falando, mas quando a gente sabe que é para o Senhor é diferente, não é verdade? E fiquei me lembrando ali agora da questão da natureza, da criação. Tem muitos mistérios aí que nós não conseguimos entender. Também tem um livretinho do Pember que fala sobre isso, o propósito de Deus, a criação. Mas, como fala em Romanos, Paulo ali, né, que a criação toda geme e aguarda a redenção. De maneiras, irmãos, que até a natureza também louva a Deus. De maneira que o cachorrinho que vocês têm lá na sua casa, talvez no íntimo deles, eles louvam o Criador deles. Né? E toda a criação, toda a natureza adora a Deus. E eles têm aguardado alguma coisa acontecer para transformar e renovar as coisas. Nós não sabemos muito mais do que isso, né? Nem vamos entrar nisso porque acabamos entrando em um caminho especulativo. Mas sem dúvida que o relacionamento dos animais conosco hoje está deteriorado pelo pecado, né? É provável que o Senhor restaure aí e todo ser que respira louve ao Senhor, né? E esse é um novo cântico que passou a ser cantado desde Apocalipse 5. Então, há 2000 anos atrás, quando o Senhor venceu todas as coisas através da obra da cruz, né? Então ali fala, e um novo cântico eles passaram a entoar, né? Digno é o Cordeiro, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes. Esse é um novo cântico que o universo todo canta ao Cordeiro desde a obra da cruz. E, sem dúvida, é um desafio grande para nós continuarmos diante do Senhor, porque essa renovação, esse pensamento necessita ser renovado dia a dia em nossas mentes. Nossa mente embota, os nossos pensamentos embotam. A nossa compreensão de Deus, ela é tragada pelos costumes, pelos hábitos, pelo dia a dia. E por isso que a ceia do Senhor, o partir do pão, é tão estratégico no propósito de Deus para as nossas vidas. Porque então, periodicamente, nós celebramos a obra do Calvário para que ela nunca seja esquecida por nós. Porque a obra da cruz, a obra do Calvário, sempre será lembrada, eternamente. Chegaremos na eternidade, louvaremos ao Senhor diariamente pela obra do Calvário, por essa incrível obra que foi feita em nosso favor. Pedro lá também, no primeiro capítulo da sua carta, ele fala que são coisas que anjos anelam prescrutar. É inacreditável para anjos que viviam ali no lado do trono, anjos que foram criados há milênios atrás, perceberem que na Assembleia Santa o Filho se tornou carne. E os anjos então hoje eles ficam assistindo as manifestações dos homens, e eles conseguem então compreender através do testemunho do homem essa obra da cruz do Calvário. A obra do Senhor Jesus, ela deve ser sempre o tema principal dos nossos hinos, sempre o tema principal da nossa gratidão, porque isso transformou o nosso destino, mudou a nossa história. Alguns irmãos também sugerem isso. Lembram quando o Senhor ele aparece ressurreto para os seus apóstolos? Então, aquele dia lá com Tomé incrédulo, ele só creria, né, que o Senhor havia ressuscitado dos mortos se o visse, como ele fala. Não, só vou acreditar se o vê-lo. E quando o Senhor se manifesta ali para os apóstolos, o Senhor já se manifesta com um corpo glorificado, né, com um corpo ressurreto. E ali o Senhor não fala para Tomé, põe as mãos nas minhas chagas. Alguns irmãos sugerem que é bem provável, irmãos, que passaremos a eternidade inteira olhando para a mão do nosso Senhor com as cicatrizes, para nunca esquecermos que o nosso Senhor é o nosso Salvador. E Ele pagou o preço mais alto que alguém poderia pagar, é que é dando a sua própria vida. Essa é uma raiz muito sólida na nossa fé cristã. Se esse fundamento não estiver bem alicerçado, quando construirmos a nossa vida cristã, ela tem muitas chances de ruir. Irmãos, se isso não for claro para nós não iremos prosseguir no caminho da cruz. Esse é um ponto crucial da nossa caminhada cristã. Porque à medida que cremos em Deus e confessamos Ele como nosso Senhor,
no prosseguir do caminhar e da fé cristã, nós vamos começar a entender e conhecer quem Ele é. E conhecer Deus está diretamente proporcional ao conhecimento que temos de nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conheceremos a nós mesmos. Mas é num valor completamente inverso. Quanto mais de Deus conhecemos, menos nós nos apreciamos. Quanto mais apreciamos a nós, é porque nós não temos conhecido a Deus. É por isso que aquela questão, quando o Senhor Jesus foi naquela casa da prostituta, né, que lava os seus pés com suas lágrimas, derrama um bálsamo, seca os pés do Senhor com seus cabelos, e ali eles estavam na casa de um publicano, o Senhor fala, olha, a quem muito, né, foi perdoado, muito será amado. A nossa proporção de amor a Deus, ela está relacionada à compreensão que temos do perdão que Ele nos deu. Agora, uma pessoa que fala assim, até que eu não sou tão ruim, até que eu não sou tão injusto, né? Deus, o Senhor Jesus morreu por mim, por poucos pecados ou por poucas coisas, ele tem uma capacidade de amar o Senhor inferior àquela pessoa que fala, como o Senhor me amou tremendamente, porque em mim não há nada de bom, em mim nada presta. Cada dia que eu passo, mais eu me impressiono com o amor de Deus, porque quando eu começo a achar que eu sou bom, o Senhor vai me mostrar que eu não sou bom. E esse foi um dos fundamentos na fé de Paulo. Lá em 1 Timóteo também, capítulo 1, ele vai dizer isso, fala, eu era o principal dos pecadores. Né? Quando ele olha para trás, fala, puxa vida, eu persegui a igreja, eu lutava contra o propósito do Senhor Jesus. Então, olha, eu não tenho dúvida, eu era o pior de todos os pecadores. Mas ele continua falando, mas por esta mesma razão, eu sou um exemplo da completa longanimidade de Deus. Porque se Deus salvou o principal dos pecadores, aquele que perseguia o Senhor Jesus através do corpo, aquele que fazia ameaças contra o propósito de Deus, o Senhor também não perdoará as outras pessoas? Talvez um dos segredos da fé de Paulo era essa. Fala, Senhor, quando eu paro para olhar quem eu sou, eu fico impressionado de como o Senhor me amou e me ama. Irmãos, esse é um ponto crucial para nós. Porque quando nós paramos de olhar para Deus da forma como Ele merece, com a revelação espiritual, nós começamos a questionar os interesses dEle. Por outro lado, à medida que nós nos desesperamos pela nossa vida, então, a quem nós teremos? Né? Quem teremos nessa terra além do nosso Deus? A quem nós confiaremos nossas angústias? A quem confiaremos nossas ansiedades? À medida que cremos e conhecemos a Deus, ela vai então mostrando quem nós somos diante dele. E isso deve gerar humilhação. De forma que Davi, como eu falei ontem rapidamente, esse começo da história de Davi é uma história de ascensão. Davi era próspero em tudo que ele fazia. Deus o prosperou e o abençoou em todos os seus empreendimentos. Então Davi, ele também foi chamado por Saul, porque a Bíblia fala que no dia que Davi foi ungido rei de Israel, nesse mesmo dia o Espírito do Senhor sai de Saul. E da parte do Senhor, o Senhor autoriza espíritos malignos a atormentarem Saul. Quando nós lemos isso, nós vemos como que Deus mostra o invisível das coisas, né? O que está por trás. Talvez a gente no nosso convívio, né, a gente vê uma pessoa, agora a gente fala que é transtorno bipolar, né, a gente fala, essa pessoa é sanguínea, né, mas talvez se o Senhor estivesse escrevendo a nossa história, ele falaria, o que está acontecendo com você é que espíritos malignos têm perturbado a sua vida. Você não tem sido dirigido pelo Espírito Santo. Mas agora, hoje em dia, a gente não enxerga as coisas invisíveis. A gente não enxerga as coisas espirituais. Nós tendemos a colocar as coisas numa esfera e num plano quase que químico, né? Porque, eu fui no médico, o médico falou que falta tal enzima ou tal componente químico no meu corpo, por isso que eu fico em depressão. A depressão, os transtornos de personalidade, as angústias, as depressões que Saul tiveram, isso é fruto da falta e ausência da presença de Deus. E isso é o que vai acontecer com a nossa vida quando nós nos ausentamos da presença de Deus. Né? Como o Salmo 36 fala, que na presença de Deus há alegria perpetuamente, plenitude de paz perpetuamente. Então, irmãos, quando nós começamos a entrar nessa zona perigosa da depressão, da angústia, dos transtornos, hoje estamos bem, amanhã estamos transtornados. Saul, ele começa a oscilar, porque ele
ele se ausentou da presença de Deus. Em uma das várias situações em que ele está com Davi, e o Davi funciona como aquele ungido do Senhor que espelha a vontade de Deus para Saul, ele fala para Davi assim: Davi, eu tenho procedido como um louco e eu tenho errado continuamente. E é isso que acontece conosco, irmãos. Quando a vida do Senhor Jesus se espelha em nossas condutas, em nossas atitudes, falou: Senhor, eu tenho andado como um louco nessa terra, eu tenho errado constantemente, hoje eu me arrependo, amanhã eu volto a praticar aquilo que eu jamais queria fazer. E Saul, irmãos, é essa figura do cristão carnal, é a figura daquele cristão que foi ungido pelo Senhor, tinha seu serviço. Saul não pediu o reino, Saul não correu atrás disso, foi Deus que o escolheu. Foi o Senhor que levantou Samuel para procurar a Saul lá em Benjamim. E Saul então foi escolhido, profetizou, né? O Senhor trouxe livramento para Israel através da vida de Saul. As primeiras batalhas de Saul ele fez pelo Senhor. E infelizmente nós não vamos ter tempo para ver aqui as três situações em que Saul tropeçou por muito pouco, muito pouco. Às vezes nós achamos que Saul errou muitas coisas, né? Coisas grandes e grosseiras. Mas Saul, o primeiro passo dele para a apostasia foi no dia que ele estava esperando Samuel chegar para consultar o Senhor se deveria ir guerrear contra os filisteus. A guerra já estava toda armada. Os filisteus o número era maior do que dos israelitas. E os israelitas estavam ali preparados para guerrear com os filisteus. E Samuel não chegava. E Saul está assim: mas e aí, nós vamos ou não vamos? O povo falava: Saul, nós vamos ou não vamos? Ele falou: vamos esperar Samuel. Temos que consultar o Senhor. Só que a Bíblia fala que essa demora trouxe insegurança para o povo. E o povo começou a ir embora. O povo começou a ir embora. Falar: eu não vou ficar aqui. Olha só a quantidade de inimigo que está aqui diante de nós. E a Bíblia fala então que Saul, preocupado com a batalha, com medo, né, do povo fugir, ele assume o papel que não era dele, de ser o intermediador e questionar o Senhor, fazer um sacrifício e então ganhar a bênção do Senhor para a batalha. E a Escritura fala que assim que ele acabou de fazer isso, Samuel chegou. E Samuel falou: Saul, isso não pertencia a você. Isso não cabe a você. Porque Saul não entendia que do Senhor é a guerra. Saul não tinha um aprofundamento no seu conhecimento de Deus. Tinha um papel, tinha chamado, tinha vocação, mas Saul não estava representando Deus corretamente. Por isso que Saul também, depois, em 1 Samuel 15, quando o Senhor ordena ele dizimar os amalequitas, né, figura da carne, no Velho Testamento, né, os amalequitas é a nação ali do Velho Testamento que figura a carne. Por isso que o Senhor sempre ordenou dizimar os amalequitas. E é por isso que ali, em Êxodo, o primeiro inimigo que se levanta contra Israel na saída do Egito são os amalequitas, porque a nossa carne, assim que cremos no Senhor, nós vamos descobrir que existe alguma coisa dentro de nós que luta contra o Senhor. Existe alguma coisa dentro de nós que não quer a soberania de Deus. Existe alguma coisa dentro de nós que não quer confiar em Deus. Essa é a obra da carne. A partir do capítulo 5 de Romanos, da metade para frente, Paulo vai falar desse velho homem, do pecado que habita em nós. De maneira que ele fala assim: desventurado o homem que sou, porque o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. O mal que eu detesto, esse eu faço. E Saul, então, o Senhor tinha ordenado ele a dizimar os amalequitas. Mata tudo. Gado, rebanho, povo, mata tudo dos amalequitas. Porque os irmãos recordam lá em Êxodo, quando os amalequitas atacaram a Israel, a Bíblia diz que os amalequitas usaram uma estratégia muito covarde. Eles atacaram Israel por trás, procurando os mais velhos e as crianças. Porque a nossa carne trabalha assim. A nossa carne trabalha nas nossas fraquezas. A nossa carne nos pega pelas costas. Por isso que o Senhor Jesus fala: vigiai e orai em todo o tempo. Porque o espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. A nossa carne, ela procura algumas brechinhas que nós damos para nos atacar e nos apunhalar pelas costas. Como alguns irmãos já sugerem essa figura, a carne em nós é como um inimigo que está dentro do palácio, que trabalha para descer a ponte para Satanás operar. A carne em nós trabalha em favor do diabo. O velho homem, aquele Adão em nós,
que é rebelde a Deus, é contra Deus, ele resiste à vontade de Deus. O que Deus tem nos falado é que ele precisa morrer. O nosso velho homem precisa morrer. E aí tem a obra da cruz. Como o irmão mencionou, talvez uma das tragédias dos dias de hoje é pregarmos um cristianismo sem cruz. É pregarmos uma vida cristã que o foco não é agradar a Deus e pensar no coração dele, mas é pensar no nosso coração. E Deus existe para atender os nossos desejos. Quando chegamos em Apocalipse 21 e 22, irmãos, nós vamos ter essa surpresa. Tudo foi feito para Deus e para Ele. Ele e o Senhor Jesus receberão toda a glória. Ali não há espaço para nós. Na Nova Jerusalém, no testemunho de Deus que desce do céu, ali tem os anjos, tem o Velho Testamento, as 12 tribos de Israel, e tem os 12 apóstolos. Ou seja, o Senhor vai concluir a obra dele com os seres celestiais, com os irmãos do Velho Testamento e com a igreja. As coisas foram feitas para ele, por meio dele. Nós participamos disso, as coisas não giram ao nosso redor. E isso para nós é muito difícil, porque achamos que as coisas existem para nós. Nós queremos o melhor para a nossa vida, não pensamos nos interesses de Deus. E a nossa carne se recusa a se curvar ao Senhor. De maneira que Deus tem nos falado, através das Escrituras e através dos exemplos, é que para a nossa carne não há solução. A nossa carne não pode ser perfumada, maquiada, melhorada, ela deve ser crucificada. E a vida de Cristo deve operar poderosamente em nós. E esse ponto é um ponto nevrálgico, é um ponto crucial, é uma encruzilhada na nossa história cristã. Poderemos ser contados com aqueles que se submeteram à obra da cruz, ou aqueles que quiseram servir a Deus sem aceitar a obra da cruz, fazendo pacto com os amalequitas, como aconteceu com Saul. Então Samuel chega ali, Deus deu a vitória para Israel, não é isso? E aí ele chega lá e ele fala com Saul assim: Saul, o Senhor trouxe a vitória para vocês? Saul falou: trouxe. Você matou tudo? Você destruiu o inimigo? Destruí. Aí Samuel fala assim: e o que é esse belido de ovelha que eu estou ouvindo? O que são esses animais que estão indo? E Saul fala assim: não, eu guardei o melhor para oferecer a Deus. Ele falou: Saul, você não sabe que Deus quer um coração obediente? Porque para o Senhor melhor é um coração obediente que todo serviço e todo sacrifício. E pelo contrário, Saul, o coração rebelde, desobediente para Deus é como um pecado de feitiçaria. Um coração obstinado nas coisas que ele quer é como se fosse feitiçaria. Saul, você não aprendeu isso? Por outro lado, irmãos, quando nós lemos Salmo 51, por exemplo, Davi fala: ô Senhor, o Senhor não quer holocaustos, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração quebrado. Olha a diferença dos reis. Olha como Davi foi conhecendo profundamente o verdadeiro Deus. Olha como Davi não se confundiu quem era Deus. Em Isaías 40, citado muitas vezes hoje, ali Deus fala assim: gente, se vocês pegassem toda a lenha do Líbano e eu me oferecesse para sacrifício, vocês acham que aí sim teria um sacrifício digno a mim? Vocês não podem me comparar com nada. Aí nós vamos descobrir que todos os sacrifícios do Velho Testamento são figuras para a gente, importantes, mas eles não são o centro. Aí é 1 Coríntios 13, porque ainda que eu dê todo o meu dinheiro, doe, até que eu me ofereça como um sacrifício para ser queimado, se não tiver amor, não terá proveito algum. Deus olha o coração, irmãos. Aprendamos isso. Deus olha o nosso íntimo. Não fuja da presença de Deus. Todos os dias, faça lá um checklist com o Senhor, todos os dias antes de dormir. Senhor, esse dia, como é que foi? Como eu me comportei? Será que eu tenho guardado o melhor da minha carne para te oferecer? Será que eu tenho desobedecido ao Senhor? Às vezes com boas intenções, porque Saul guardou o melhor para oferecer a Deus. E Samuel, então, ele manda matar tudo, e ele mesmo vai lá e mata o rei. O rei ismaelita, que amalequita, que achava que estaria vivo. A Bíblia fala, ele falou: eu acho que eu não vou morrer, o rei de Saul não me matou. E Samuel vai lá e mata. E curiosamente, lá em 2 Samuel capítulo 1, quando cita a morte de Saul, quem que fala para Davi que matou Saul? Um amalequita. Porque esse é o destino de uma vida que não permite a obra do Calvário
operar na sua carne. A carne vai matar a vida espiritual dela. É o Amalequita que matou Saul. Uma história, e é uma figura muito triste para nós, uma advertência muito severa da parte de Deus do que pode acontecer com um cristão carnal. Um cristão que faz pactos com a carne, né, faz concessões e alianças que Deus não autorizou fazer. Então ele tem algumas experiências com Deus, mas no final da vida dele, o testemunho que dá não é positivo. Por isso que o Senhor Jesus fala, se você quer ganhar a sua alma, você vai perdê-la. Você quer perder a sua alma? Então você vai ganhá-la. Então, irmãos, esse assunto ele é um assunto que precisa ser gravado em nossos corações. Saul, no final da vida dele, acontece uma coisa terrível. Porque no começo do serviço de Saul a Deus, Saul perseguiu os médiuns, perseguiu os videntes em Israel, trabalhou em favor do propósito de Deus. E dizimou a maioria deles, e pouquíssimos videntes e médios, necromantes, feiticeiros que consultavam os mortos, estavam vivos. No final da vida dele, a Bíblia fala, né, o último capítulo de 1 Samuel, a história, como termina a história de Saul, fala que a guerra se levantou contra Saul, e a Bíblia fala que Deus já não falava para ele por meio das pedras, do Urim, do Tumim, não havia mais palavra profética, não havia sacerdote, Saul não ouvia mais a voz de Deus. E tinha uma guerra diante dele, ele não sabia o que fazer. E aí Saul faz uma coisa inacreditável. Ele vai consultar um necromante. Tudo aquilo que ele condenava no passado, ele agora corre atrás disso e vai servir a isso. E ele então chama alguém do palácio dele e fala, vocês sabem alguém que é médium? Alguém que consulta o necromante? Alguém? Eu não sei o que fazer. E levam ele lá para aquela vidente de Endor. E aí aquela vidente, ela fala assim, quem você quer chamar? E nessa passagem ela fica assustada, né, com Saul. E Saul fala, não, eu não vou te matar. E aí ele fala assim, eu quero que você suba dos mortos a Samuel. Porque Saul já foi descobrindo. E ele precisa que outros que têm relacionamento com Deus o ajudem. Porque ele descobriu que não tem mais relacionamento com Deus. É uma passagem super intrigante, né? Tem as duas linhas aí. Muitos irmãos acham que realmente foi Samuel que subiu, outros acham que não foi. Mas o fato é que aquele espírito que sobe fala para Saul, olha o que você fez. Você está consultando até mortos. Então eu te digo, amanhã você vai morrer no campo de batalha. Amanhã. Não é depois da manhã, não é daqui a um ano. Você vai morrer amanhã. Saul perdeu a fome, perdeu o sentido. Ele tinha que ir para a guerra. E ele morre ali. Irmãos, essa parece distante, mas a minha realidade é essa. Eu tenho que confessar isso para os irmãos. Coisas que eu abominava, com o tempo eu passo a servir. Coisas que no passado, de muita consagração ao Senhor, eram distantes de mim, coisas sujas, impuras, hoje eu faço concessões. Eu preciso do Senhor. Eu preciso voltar para Ele. A minha carne precisa ser crucificada. A minha carne precisa se submeter ao santo. A minha carne precisa ser completamente morta para nos livrar dessas situações. E o incrível da carne é que a carne ela não é garantia de vitórias hoje, que amanhã estaremos sempre livres disso. A carne, como alguns irmãos sugerem esse exemplo, é como aquele boneco João Bobo, né, que tem aquele pezinho aqui embaixo, ele fica sempre em pé, né, que se nós tirarmos nosso pé da jugular da nossa carne e tirarmos o pé, a carne logo se levanta. Por isso que Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, pecou gravemente depois. Porque a nossa carne, irmãos, está sempre lutando contra o propósito de Deus. Davi, ele encarou agora um grande desafio. Deus esperava de Davi uma resposta muito importante com respeito a Saul. O Senhor trouxe experiência a Davi como pastor. O Senhor trouxe experiência a Davi diante de Golias. E Davi, então, com muito sucesso, ele ia ali para o palácio, tocava a harpa para Saul, né? Através da vida de Davi, Saul era abençoado, e isso acontece muito conosco, né? Os irmãos consagrados, os irmãos que servem ao Senhor, nos ajudam muito, através do seu falar, através da sua vida, porque a nossa vida carece de Deus, e Davi passa a viver no palácio do rei. E Davi, então, se torna comandante dos exércitos de Saul. E Davi casa com a filha de Saul. Mas, em algum momento, Deus fala assim, agora eu preciso ensinar algumas lições duríssimas para Davi.
Então Davi, que estava sempre num crescente, né? Tudo muito próspero, Davi lá louvado, elogiado por todos, Deus agora precisa lançar Davi num caminho e numa estrada muito estreita. Davi, ele vai ter que aprender algumas lições para se tornar rei de Israel. E é bem provável que o Senhor esperou essas lições acabarem para falar: agora sim, terei um rei segundo o meu coração. Então, se nós pudéssemos ler no Salmo 69. Esse é um dos inúmeros salmos dessa época angustiosa que Davi viveu. Vamos ler só o início dele. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. São mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Versículo 7. Tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, em jejum está minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, também sugeriria esse versículo como um versículo-chave para esse pensamento nosso. Primeira Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento. Pai amado, nesse pouco tempo que temos, nós encomendamos esses pensamentos nossos a Ti. Ó Senhor, pedindo que o Senhor santifique os nossos pensamentos, Senhor. O Senhor toque nos nossos corações. Livra-nos, Senhor, de sermos como Saul. Livra-nos, Senhor, de sermos pessoas perdidas nessa terra, Senhor. Que vivem de experiências antigas contigo, Senhor. Que vivem saudosas daquilo que o Senhor já nos fez no passado. Como o Senhor era próximo, íntimo. Como o Senhor falava aos nossos corações. E como que hoje, Senhor, por causa da nossa carne, nós temos tido dificuldade em ouvir Tua voz. Por isso pedimos a Ti, ó nosso Pai, toque em nossos corações, Senhor. Reaviva, Senhor, a Tua obra e o poder da Tua palavra, Senhor, para que ela lapide as nossas vidas, para que voluntariamente nos consagremos a Ti, Senhor, e experimentemos a santificação que a obra da cruz nos traz. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, eu acho interessante essa expressão que Pedro usa aqui. Armai-vos desse pensamento. E talvez um dos problemas que tenhamos na nossa caminhada cristã é que nós não nos armamos do pensamento que temos que sofrer. Tendo Cristo sofrido na carne, vós também deveis armar-vos desse pensamento. Porque aquele que sofreu na carne abandonou o pecado. Pedro, ele prepara, né? E se os irmãos já viram isso, a primeira carta de Pedro, ela é considerada uma carta muito estratégica escrita pelo Espírito Santo com respeito à salvação das almas. Essa carta é uma carta que vai falar da salvação da nossa alma. Eu não sei se essa expressão ela é fácil para os irmãos entenderem. Porque quando nós cremos no Senhor Jesus, nosso espírito foi salvo. Né? Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós entendemos que a obra feita no passado pelo Senhor Jesus salvou o nosso espírito. Quando olhamos para frente, como Paulo diz, a nossa carne dia a dia é corrompida. Por causa do pecado, nós envelhecemos e o nosso corpo envelhece.
O nosso caminhar nessa terra testemunha que há uma operação do pecado ainda sobre nós. A nossa carne todo dia se corrompe, até o dia, se o Senhor não voltar, que morreremos fisicamente. Por isso que Paulo fala que fisicamente há uma salvação futura, porque um dia, no futuro, nosso corpo também será salvo. Deus salva no passado o nosso espírito em Cristo Jesus, na obra do Calvário. Deus no futuro, através da ressurreição de Cristo e do poder sobre a morte, também salvará nosso corpo mortal, transformando nosso corpo em corpo celeste. Por isso que aqui no começo da carta de Pedro, Pedro fala assim, olha, mesmo que no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, produza perseverança. E essa obra que Pedro menciona aqui, que a nossa fé vai passar pelo fogo para ser apurada, no final ele diz o quê? Obtendo no fim a salvação das vossas almas. O Senhor deseja, no dia de hoje, salvarmos nós de nós mesmos. Deus deseja, no presente, garantir que o Pablo se submeta a Deus. Porque se o Pablo se submeter a Deus, não haverá bênção maior e melhor para a minha vida do que o Pablo morrer em suas vontades e permitir que as vontades do divino, do Altíssimo, do Todo-Poderoso se estabeleçam sobre mim. E esse processo de submissão à vontade de Deus, a Bíblia chama de obra da cruz. O problema do evangelho pregado hoje é que nós colocamos as questões sem a necessidade desse tratar diário de Deus para nós. Então, quando uma pessoa converte e crê no Senhor e é impactada pela vontade de Deus, né, ela fala assim, nossa, mas eu vou ter que abrir mão de tantas coisas para fazer a vontade de Deus, e isso nos dói? Né? A resposta é sim. É muito significativo para nós, e né, de noite, se o Senhor permitindo, de tarde, né, nós vamos ver, o Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele chora 3 vezes. Né? 3 vezes na Bíblia menciona que o Senhor Jesus chora. Então, uma é com Lázaro, porque Deus não se alegra com a obra do pecado na humanidade. Quando uma pessoa morre, quando tem essas desgraças acontecendo no planeta, Deus não se alegra disso, irmãos. Quando o Senhor Jesus vê Lázaro morto, ele chora. Como é possível? Como que um homem fez uma escolha tão errada? Mas as outras duas, né, uma vai ser hoje à tarde, nós vamos falar, o Senhor chora diante de Jerusalém, porque o testemunho de Deus na terra está destruído, e ele chora também com a obra da cruz. Né? Lá em Hebreus, final do capítulo 4, né? Quando ele está lá no jardim do Getsêmani, com lágrimas ele clamou ao Pai. Porque, irmãos, a obra da cruz machuca. A obra da cruz dói. A obra da cruz nos faz chorar. Nem o Senhor Jesus escapou disso. O Senhor Jesus ele vai falando ao longo das suas revelações nos evangelhos que foi precisamente para isso que eu vim à terra, para me oferecer como sacrifício. Mas é impressionante, irmãos, à medida que foi chegando a hora, o Senhor se angustia. O Senhor se angustia, ele fica desesperado, a Bíblia fala que ele fica deprimido, ele pede para os outros orarem com ele, ao ponto dos anjos virem e consolarem o Senhor. E ali, no jardim do Getsêmani, temos um momento histórico crucial. Porque os irmãos recordam que quando o Senhor está diante lá da autoridade, ele fala, você não sabe que se eu pedisse ao meu Pai, se eu pedir para ele agora, ele me manda legiões de anjos. Se eu falar para o Pai, não quero morrer pela humanidade, não quero carregar minha cruz, eu vou embora. Eu não preciso disso. Destrua esse planeta, começa o outro. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, ele então ali no Getsêmani, sofrendo diante do Pai, ele faz uma pergunta que parece até inacreditável para nós. Ele fala, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Senhor, eu estou aqui, eu sei o que vai acontecer comigo, não existe um outro plano, não existe outra forma, não existe um outro caminho para salvar a humanidade. Irmãos, mas ele fala, né? Contudo, seja feita a tua vontade. Essa é a obra da cruz, irmãos. Senhor, eu tenho que confessar, esse caminho não me agrada, mas seja feita a tua vontade. Senhor, as coisas na minha vida, a minha alma, ela tem bebido de um vinho, tem bebido de prazeres que não agradam o Senhor. E quando o Senhor revela para nós, nós precisamos falar, Senhor, seja feita a tua vontade. Capacita-me a mudar meus hábitos. Capacita-me, Senhor, a abrir mão das minhas vontades. E esse é o grande trabalho da obra da cruz. Deus precisa mostrar para nós o quão orgulhosos, soberbos nós somos.
Então é o que algum irmão já disse, né? Todos nós concordamos com isso, não é verdade? É capaz de a gente até brigar aqui agora para falar quem que é o mais pecador. Todo mundo, eu sou o mais pecador. Mas eles contam a história, né, de um pastor que um irmão chegou, né, diante dele um dia e falou assim: você é a pessoa mais pecadora e desprezível que eu conheço. E aí o pastor ficou indignado com isso, brigou com ele, né? E aí depois ele ficou todo sem graça, porque o cara falou assim: não, eu só falei isso porque você falou isso 2 semanas atrás. Se você está falando, eu estou confirmando isso. Você falou que... E aí a gente vê isso, né, irmãos? Nós falamos que somos pecadores, mas ninguém pode falar que nós somos pecadores. As pessoas falam que nós somos desprezíveis, mas ninguém me fala que eu sou desprezível. Desprezível é você, que não faz as coisas que eu faço, que não trabalha do jeito que eu trabalho com Deus, que não sabe... Porque, irmãos, dentro de nós, Adão está ali. E o nosso velho homem, ele tenta fazer alguns pactos que nós temos que abrir nossos olhos. Porque nós começamos a achar realmente que nós somos muito bons. Nós começamos a esquecer que a nossa vida precisa passar pelo caminho da cruz. E é por isso que Pedro fala: armem-se desse pensamento. Preparem-se para o sofrimento. Porque nós, hoje, nessa terra, somos peregrinos. Nós estamos sendo preparados para alguma coisa que há de acontecer ainda. Essa perspectiva da cruz, ela só acontecerá se tivermos muita clareza que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós só nos entregaremos para o sacrifício a Deus se tivermos muita clareza que Deus tem um propósito maior para as nossas vidas. Se nós entendermos as coisas dele, porque senão nós vamos sempre fugir dele. E Davi, ele ali então, quando começa a grande jornada dele para o vale da sombra da morte, quando começa a grande jornada de Davi para ele se expor diante de Deus, nós temos dezenas de salmos, né, em que Davi está desesperado diante de Deus, desesperado. Como falei ontem, mal ele sabia que ele estava ali anunciando e profetizando o Espírito de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Esse Salmo 69 também é um salmo profético, um salmo messiânico da obra da cruz do Calvário. Quando ele vai falar: o zelo pela tua casa me consumiu, né? A minha família me rejeita. Fui traído por aquela pessoa que comia a minha mesa. Messiânico, falando da obra do Senhor Jesus. Mas Davi também trilhou esse caminho da cruz. Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, ele fala que o Senhor Jesus nos deixou um exemplo para seguirmos os seus passos. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga todas as coisas. Irmãos, Pedro está falando: olhem para a vida de Cristo, sigam os seus passos. As pisadas do Senhor foram uma pisada de servo. Nós estamos dispostos a seguir as pisaduras do Senhor Jesus, desprezado pela maioria, humilhado, e olha que ele era o Rei dos Reis, era o Verbo que se fez carne. Nós estamos preparados para isso. Em Filipenses, Paulo fala que nos foi dada a graça de não apenas crermos no Senhor, mas também de, alguém lembra? Padecermos por Ele. Ah, essa graça eu não quero não, né? Foi-me dada a graça de sofrer por Cristo? Irmãos, o Evangelho vai falar que é uma graça e uma honra para nós sermos chamados de cristãos. E cristãos, como aconteceu lá na igreja de Antioquia, foram que as pessoas falaram assim: esses caras estão muito parecidos com Cristo. Então começaram a ser chamados de cristãos. Os cristãos é uma expressão da igreja gentílica, lá em Antioquia. Mas é uma honra para nós, irmãos. Sermos chamados como nosso Salvador. Temos uma vida e uma atitudes semelhantes a dele. Então, nós precisamos mesmo reconsiderar nossos atos, nossas atitudes, a nossa caminhada, olharmos se a nossa pisadura confere com os passos do Senhor Jesus. Seguimos os passos dele e colocar nossos pés em cima das pisadas que ele já deixou sobre o caminho. Quando nós saímos para o caminho do orgulho, do nome próprio, da autocomiseração, nós saímos das pisadas de Cristo. E aí corre-se o risco de servirmos ao Senhor sem termos o Espírito dele. E como isso é possível? E como Deus poderá aceitar tal absurdo? Como que Deus vai aceitar um fogo estranho desse? Nós oferecemos alguma coisa fora de Cristo. Então, tudo que podemos oferecer a Deus tem que estar em Cristo e no Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo está muito claro nas Escrituras para nós como que foi. Um servo
submisso, né, que se submeteu à vontade do Pai. Agora, também acho que é importante nós definirmos a nomenclatura do que é cruz. Né? O que é a obra da cruz? Às vezes, a gente conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim, essa esposa minha é a cruz que Deus me deu. Né? A gente já escuta isso? Né? Ou o meu patrão é uma cruz. Né? Ou a gente acha, nós temos um filho com deficiência, ou de saúde, ou mental, a gente fala, não, isso foi uma cruz que Deus me deu. Mas será que é isso? É a cruz bíblica? Né? Porque o que define cruz na Bíblia, e aí quando nós olhamos principalmente na perspectiva de Cristo, é que cruz é todo o sofrimento, é todo o padecer que passamos por causa da obediência a Deus. E a cruz também, uma característica da cruz, que ela sempre é opcional. Opcional. Se eu tenho um filho que tem deficiência, isso não é cruz, eu não tenho outra opção. O incrédulo também tem. O meu filho nasceu porque vivemos num mundo caído, cheio de corrupção, e as coisas acontecem assim. Né? Um patrão, uma esposa, uma família, qualquer outro problema, essas coisas sobrevêm sobre os maus e bons, sobre justos e injustos. Deus faz nascer o sol dele sobre todos. Isso não é cruz, irmãos. Cruz não é quando nós não temos opção, não. A cruz é quando nós temos a opção de obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. E sofrermos em nome de Deus por causa daquilo. E Pedro fala, isto é grato a Deus, que alguém suporte com paciência provações e tribulações por causa do nome dele. Isso agrada muito o coração de Deus. Eu tinha esse caminho, Senhor, mas eu sei que esse caminho não segue as pisaduras de Cristo. Eu vou seguir as pisaduras de Cristo, mesmo que isso seja humilhação para a minha pessoa, mesmo que isso me doa, mesmo que isso trate a minha vida, eu vou seguir, ó, a obra da cruz aqui. Olha eu negando o meu eu, pegando a minha cruz e seguindo a Cristo. Porque se eu for seguir e procurar as pisaduras de Cristo, eu não posso buscar em outros caminhos sem ser o Gólgota. Eu não acharei Cristo sem ser no Calvário. Porque foi ali que ele se encaminhou. Irmãos, a obra da cruz, ela se caracteriza por espontaneamente. Eu voluntariamente. Eu tenho outras opções, mas eu escolho agradar e servir ao meu Deus. Eu tenho muitas outras opções. A minha vontade humana, pessoal, é até diferente dessa. Mas eu quero agradar o coração do meu Senhor. E aí eu carrego a minha cruz, eu nego a minha vontade e faço a vontade do meu Pai. Eu faço a vontade do meu Senhor. E o Senhor, então, ele vai talhando a gente, trabalhando em nossa vida. E aí, às vezes, a gente fala, nossa, eu estou ficando bom. Aí o Senhor tem que trazer mais uma obra para ver que ele não está ficando tão bom. Né? E aí a gente precisa ir obedecendo ao Senhor. E esse trabalho vai ser até o último dia nosso nessa terra. A obra da cruz, ela não acaba. O Senhor não vai dar um diploma de graduação para a gente um dia. Pronto, agora você está graduado, você é um santíssimo. Isso nunca vai acontecer. Porque se amanhã eu acordar sem viver para Cristo, será uma desgraça para o meu dia. Por isso que os filhos de Coré, no Salmo 84, depois de algumas experiências, eles até falam, Senhor, viver um dia nos teus atos é melhor que viver 1000 longe dele. Senhor, me livra de não saber contar os meus dias diante de ti. Eu quero alcançar um coração sábio, como Moisés também fala nos Salmos. Senhor, abre os meus olhos. Por isso que Davi também ora algumas vezes, falando, Senhor, me faz entender qual que é o tamanho dos meus dias nessa terra, para que eu não seja soberbo diante de ti, para que eu entenda que a minha vida é como a palha, que sopra o vento e ela é logo espalhada. E Pedro usa essa expressão, né, na sua carta. Né? Somos como a erva e como a flor da erva. Nasce a sua flor, nasce o sol, seca a erva e logo se dissipa. Irmãos, nós precisamos mesmo entender que esse Deus que está sentado no trono, ele tem a sua vontade. E a vontade dele, muitas vezes, é diferente da nossa. O que nós faremos então? O que nós faremos então? Vamos submeter a nossa vontade a dele, porque ele é Deus e ele merece a nossa obediência? Ou então criaremos planos B, planos C, inclusive para servir a esse Deus, que já falou, olha, não me dê sacrifícios, não me dê seu serviço, não me dê nada, se o seu coração não for meu. Como Provérbios fala, filho meu, dá-me o teu coração. Deus deseja o nosso coração. Completo, integral, 100%, consagrado, mesmo que nos doa,
mas isso alegra profundamente o coração dele. Sabe por quê? Porque esse é o espírito do Filho. Esse é o espírito de Cristo. E todos esses irmãos, né, começando o próprio salmista, né, Salmo 119, né, como esse salmo é de um irmão piedoso, devoto ao Senhor, né, como ele fala que ama a lei do Senhor, e como ele termina esse salmo: Senhor, ando como ovelha desgarrada, procuro o teu servo. Né, como acontece com Jó, o homem mais íntegro que vivia na terra. Isso não somos nós que estamos dizendo, não. Esse é o testemunho da Bíblia. Esse é Deus falando. Não há, como Jó, um homem semelhante na terra. Mas depois de todo aquele trabalhar de Deus na vida dele, ele termina falando: Senhor, eu te conheci de ouvir falar. E esse é o testemunho, irmãos. O homem mais santo dessa terra não consegue conhecer profundamente Deus. Mas à medida que a obra da cruz vai trabalhando em nossa vida, vamos conhecendo Deus mais e mais e mais profundamente. Então, no final da vida de Jó, um grande homem, o homem mais íntegro da terra, ele tem que falar isso. E no meio do livro, ele fala que de tudo que ele conhecia de Deus, era apenas as orlas das vestes do Senhor Deus. Então, tudo que meditamos ou pensamos sobre Deus é aquilo mais raso que nós conseguimos chegar. O nosso Deus é um Deus realmente inescrutável. Precisamos do Espírito Santo em nós para nos aprofundar nas coisas de Deus. E quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nossa vida, ele vai usar a palavra de Deus para nos orientar. E aí nós temos esse momento desafiador de obedecer ou não, em muitas coisas. E o trágico para a nossa vida é que em alguns momentos nós conseguimos fazer a proeza de desobedecer claramente as Escrituras e continuar servindo a Deus, vivendo entre os irmãos, sem perceber que entramos numa decadência espiritual tremenda. Nos afastamos de toda a realidade de Deus, porque não há vida de ressurreição sem vida de morte. Porque não há vida cristã sem uma pessoa se armar desse pensamento. Davi, tocando a harpinha dele lá para Saul, um dia, sem mais nem menos, Saul, possesso por aquele espírito maligno, pega uma lança e joga contra Davi. E Davi fala: o que está acontecendo? Davi saiu correndo, ele não entendeu nada. E isso aconteceu 3 vezes, irmãos, até Davi fugir. A esposa dele fala assim: Davi, você foge, porque meu pai vai te matar. Ele não te suporta mais. E Davi pensa: mas ele é ungido do Senhor, ele é o rei de Israel, o que eu fiz para ele? Fala: eu não sei o que você fez, mas você foge. Nela coloca um poste hidro lá, né, na cama. Davi foge. No dia seguinte, Saul não estava aguentando o dia amanhecer para ir lá matar Davi. Ele entra no quarto dela e fala: vou matar Davi agora. Davi não estava lá mais. E Davi, então, ele passa muitos anos, irmãos. Às vezes a gente pensa que é questão de... foi uma semana. Ele passa quase 10 anos da sua vida fugindo de Saul. E o que me impressiona muito, nesse contexto da vida de Davi com Saul, e eu queria deixar esse exemplo para os irmãos meditarem na obra da cruz, é aquela situação na caverna. Né? Saul lá fugindo e perseguindo a Davi. Davi se esconde numa caverna, no interior dela, com seus valentes. Então todo o exército de Davi está lá escondido. E Saul vem, e olha como o contexto ajuda, né? Deus ele faz as coisas. Saul não podia entrar lá com os outros, porque Saul iria então fazer suas necessidades fisiológicas. Então ele manda o exército todo ficar lá fora, para ninguém ver suas vergonhas, e ele entra. E ele então se despe daquela roupa do rei, e fica, deve ser numa posição ridícula, né? Mas eu creio que o Senhor ele faz isso propositadamente. Porque o ungido do Senhor aguarda de Deus. E o tolo se expõe. E é por isso que Paulo fala: alguns pecados não se manifestam agora, mas um dia se manifestarão. Porque não tem nada oculto. E aquele louco está lá, na caverna, totalmente desprotegido, completamente vulnerável. Né? A expressão me pegou com as calças na mão deve ter sido aí. Né? Totalmente vulnerável. Se os irmãos lerem com atenção essa passagem, os homens de Davi falaram com ele o que eu acho que eu falaria também. Falou assim: Davi, Deus finalmente te entregou os teus inimigos. Entregou, Davi. Olha aqui que Deus fez. Deus é maravilhoso. Né? Deu um piriri nele, o Saul teve que passar mal, teve que entrar na caverna. Mata o teu inimigo. Davi fala: não. Irmãos, isso é impressionante, porque Davi era um varão de guerra.
Davi lutou os propósitos e as causas de Deus. Davi matava, né, como a gente vê lá nas histórias dos valentes. Davi, com mais 2, mataram 800 homens, 3 homens. Lutaram até a espada ficar pegada na mão. Davi não tinha medo de ninguém, não. Golias era um caso disso. Mas Davi fala, não vou matar. Ele é ungido do Senhor. Isso não é meu. Eu vou me submeter ao Senhor até a hora que o Senhor achar que isso tem que acontecer. E ele então, e é interessante que a Bíblia fala que ele convence os seus homens, porque eu acho que eles falam, não, então você não vai, eu vou. E Davi, calma, ninguém vai. E a Bíblia fala que ele consegue acalmar os seus homens, porque eles queriam matar Saul. Depois que Saul sai e fica numa situação mais distante, Davi, ele vai lá, ele vai até escondidinho, né? Ele pega lá uma capa, um pedaço lá da roupa de Saul. Quando Saul volta, ele fala assim, Saul, sou eu, seu filho Davi. E ele mostra ali, fala, eu estava naquela caverna. A Bíblia fala que Saul se arrepende. Saul fala uma coisa impressionante e fala assim, verdadeiramente Deus passará o reino para ti. Porque você tem o Espírito de Cristo. Porque você tem aprendido com o caráter do Cordeiro. E enquanto nós entramos nessas lutas bem humanas, de saber quem que está certo, quem que, né? E aquela luta nossa de guerra entre os homens, de pegar a espada, como a guerra civil lá em 2 Samuel, né? Depois que Saul morre, começa a ter uma guerra civil. Então Abner de um lado, Joabe do outro, os irmãos lembram? Aí eles vão para uma guerra, Israel contra Judá. Judá unge Davi como rei. Israel unge o filho de Saul como rei. E aí começa a ter uma guerra civil. E em algum momento descem soldados, né, de Judá para lutar com os soldados de Israel. E a Bíblia fala que aquela luta foi tão impressionante que enquanto um matava o outro matava o outro. Então enquanto um enfiava a espada, o outro também recebia. De maneira que todos morreram. E a cena foi tão violenta que Abner de um lado e Joabe do outro olharam e falaram, não, hoje nós não vamos brigar mais não. Olha só o que aconteceu. Né? Mas é isso que é uma das lições da guerra civil, irmãos. A guerra entre os irmãos mata todo mundo. Não escapa ninguém. Quando tem obra da carne, morre todo mundo. Quando nós começamos a ir pela espada, pela força, o meu nome não pode ser desrespeitado, a minha pessoa, aí nós entramos num caminho muito perigoso. Porque as pegadas de Cristo era, quando ele era ofendido, não revidava. Quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que ele tinha por certo que os apóstolos eram um espetáculo, né, para o mundo e para os anjos. Ele fala assim, eu acho que nós, apóstolos, e ele usa aquela expressão de espetáculo, aquela palavra ali no original, ele faz alusão aos coliseus romanos, onde as pessoas iam para ver uma situação. E ele fala assim, porque Deus nos colocou como lixo do mundo. Mas, irmãos, olha só, Paulo, ele, mesmo na perspectiva degradante, porque talvez a gente olhe para Paulo achando que ele chegava fazendo o maior sucesso nos lugares, né? E ele teve uma vida realmente muito piedosa, mas muito sofrida. Muito sofrida. Essas impressões que nós temos, né, que um homem de Deus vai ser sempre muito bem visto, ela não é bíblica. Porque os maiores homens de Deus não foram compreendidos, porque o mundo não pode receber o Espírito de Cristo. E a nossa carne não pode aceitar o Espírito de Cristo, porque o Espírito de Cristo é cheio de graça e de verdade. Então, quando se fala uma verdade, o homem não suporta. Por isso que tem aquela passagem bem emblemática em Lucas, quando o Senhor ele lê lá a passagem de Isaías no templo, e aí os homens ficam maravilhados com a graça que ele falava, e aí o Senhor depois ele dá uma neles, né? Fala, mas vocês não aceitaram Abraão? Aí eles queriam levar o Senhor para o pináculo para matá-lo. Simples assim, né? Fala, mas ele não era cheio de graça? Mas é porque a verdade nós não toleramos. Nós não aguentamos a verdade. E o Senhor Jesus foi crucificado por ter falado a verdade. Com amor, com seriedade, mas ele nunca fez concessão ao homem. Por isso que lá em Mateus 23 ou 22, depois os irmãos conferem, quando os saduceus aproximam do Senhor Jesus, falam assim, mestre, sabemos que és verdadeiro e falas a verdade com quem quer que sejas. Esse é o testemunho de Cristo. O Senhor Jesus, ele sempre falará a verdade. Ele não faz concessão, ele não está preocupado com o nome dele. Ele não, nossa, isso aqui minha carne vai pedir para proteger. Esse amalequita é tão bonitinho, né? Eu vou guardar para oferecer para Deus depois. Irmãos, nós precisamos
ter coragem, armar nosso pensamento e falar: eu sirvo ao Senhor Deus, Ele é que eu sirvo. Né? Por isso que em Gálatas 1,10 Paulo fala: se eu passar a ser servo dos homens, não sou mais servo de Cristo. Se eu passar a me preocupar com o que os homens pensam de mim, pronto, o meu ministério se encerra. Porque o meu serviço e o meu ministério se resumem em servir e agradar os propósitos de Deus, mesmo que isso acarrete em problemas com os homens. Irmãos, Davi, nessas situações, né, quando Saul fala para ele isso, quando Saul fala: olha, verdadeiramente, pede perdão, chora. Talvez Davi falou assim: eu acho que acabou meu problema. Mas Saul, pouquinho tempo depois, volta a perseguir Davi para matá-lo de novo. Porque é uma pessoa de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E essas pessoas não conseguem alcançar de Deus nada. Tiago fala isso. Não conseguem alcançar. Pessoas que amanhã, hoje eu quero servir a Deus, amanhã meu trabalho é o mais importante, ou qualquer outra coisa, irmãos. A verdade é que a obra da cruz, ela necessita ser trabalhada em nossas vidas. E eu tenho essa impressão. Davi, ele vai passar esses anos fugindo de... Davi ficava entre o fogo e a frigideira, né? Ele ia para Israel, a Bíblia fala que o pessoal fala: Saul, Davi está em Israel. Ele pegava o exército para matar Davi. Aí Davi corria para as nações ao redor, os filisteus falavam: Davi está aí, vão matar Davi. Né? Ao ponto de ele estar lá diante daquele rei de Aques, né? E ele tem que contorcer as mãos, babar na barba, arranhar a porta, para fingir de doido, para o rei falar assim: gente, isso aqui não é Davi não. Você acha que Davi, o poderoso, valente de Israel, Davi é esse bobo aqui? Né? E é muito interessante, né? Quando ele vai embora, o rei, Davi escreve um salmo louvando a Deus como ele livra os justos. Né? Mas olha que interessante, porque Davi aprendeu a ver Deus em todas as coisas. E Davi teve a capacidade, naquela caverna, de perceber que o Senhor ali estava apresentando para ele: Davi, tem aqui o seu nome e tem aqui a cruz. O que você quer? E Davi fala: eu quero a cruz, porque eu não levantarei minha mão contra o ungido do Senhor. Se o Senhor falou alguma coisa, eu não vou desobedecer. Mesmo que me doa, mesmo que amanhã ele me mate, mesmo que isso ocorra e gere vergonhas e desonras para o meu nome. Se esse é o caminho do Senhor, esse é o caminho que irei trilhar. E isso realmente, esse contexto da caverna me impressiona muito na vida de Davi, muito. Porque além da coragem de ser covarde, entre aspas, Davi ele discerniu. E a minha sensação nisso é que o Senhor Deus falou assim: pronto, Davi já aprendeu as lições, Davi agora pode reinar. Davi pode me representar diante do povo. Davi vai me representar corretamente diante do povo, porque ele foi aprendendo as lições do Calvário, fugindo dos seus inimigos sem motivo nenhum, né? Como ele fala aqui no Salmo 69, olha, as pessoas querem... O que Davi fez contra Saul? O que aconteceu com ele? Porque como Pedro também diz, irmãos, porque se somos esbofeteados porque pecamos, não há mérito nenhum nisso não, irmãos. Né? Pedro, mais à frente, ele não fala isso, ele fala: olha, se intrometemos na vida dos outros, se somos malfeitores, ladrões, não há glória nisso. Agora, se sofremos como cristãos, então bendizemos o nome do Senhor, porque sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então o nosso sofrimento, ele deve ser um sofrimento porque somos cristãos. Não somos nós... esses irmãos estão me perseguindo, por quê? Não porque eu falei mal deles, porque eu xinguei, porque não. Aí não tem glória, e isso não é a obra da cruz. Quando suportamos sofrimentos por causa dos nossos pecados, isso não é cruz, irmãos. O Senhor Jesus nunca pecou, nunca errou, e carregou a cruz mais pesada desse universo. Foi tremendamente humilhado, tremendamente, sofreu de uma forma que a gente não consegue mensurar. E essa é a obra da cruz. Provavelmente o Espírito Santo, no nosso dia a dia, ele deseja falar aos nossos corações, e isso é muito pessoal, como o irmão mencionou ontem. A cruz cada um tem a sua cruz. Cada um vai negar a si mesmo e vai seguir ao Senhor. E essa questão tão pessoal é que nós devemos perguntar para o Senhor: Senhor, neste dia aqui, hoje é dia 12, 12 de junho, tem alguma coisa em minha vida que tem te desagradado? Tem alguma coisa em minha vida que o Senhor está me revelando, o Senhor já me falou, e eu não tenho aberto mão por causa dos meus prazeres, por causa dos meus sonhos, por causa das minhas ambições? Aí a cruz se apresenta para nós de novo, irmãos. Fala: Senhor, esse aqui tem atrapalhado o teu propósito em minha vida? Ô Senhor, me dá graça para prosseguir. Irmãos, à medida que obedecemos, o Espírito de Cristo se manifesta.
a vida de Cristo se manifesta. E nós podemos falar isso que parece ser inacreditável. É uma bênção sofrer por Cristo. Paulo fala isso, entristecidos, mas sempre alegres, nada tendo, mas possuindo tudo, né, por causa de Cristo. Paulo também lá em Filipenses 3, ele vai dizer essa lição tão importante para nós. Olha, eu tinha todas as regalias, as bênçãos, tinha todo o status que um judeu tinha. Né? Sou da linhagem de Benjamim, fariseu, né? Quanto à lei fariseu, da tribo de Benjamim, mas considerei tudo isso refúgio. E os irmãos sabem, essa palavra aí é excremento. Essa palavra, né, como o próprio excremento do humano, significa que o excremento que nós geramos, o que é? É aquilo que o homem absorve, né? Tudo que não presta, tudo aquilo que o organismo fala que não vale a pena, ele joga fora. Né? O que Paulo está dizendo nessa passagem é que ele considerou o status no mundo, a sua posição entre os homens, né, a sua proeminência, o seu conhecimento, ele considerou tudo isso excremento, coisa que não pode ser absorvida genuinamente para ganhar a Cristo e para o conhecer e para ter a participação nos seus sofrimentos. Irmãos, vou dizer, se o Senhor abrir os nossos olhos para isso, nós vamos clamar: Senhor, me dá mais sofrimento, me dá mais, Senhor, porque vai ser uma honra para mim sofrer pelo teu nome, vai ser uma honra para mim deitar de noite sabendo que eu tenho deixado o seu coração feliz, eu tenho alegrado o teu coração, eu tenho testemunhado dessa obra da cruz. Davi esperou, foi Deus que fez. Davi teve suas chances de matar Saul, mas ele não fez. O Senhor, na hora certa, no tempo certo, pôs a mão, decidiu tudo, e ele fala: agora, Davi, vou te colocar no lugar que eu quero. Eu farei de você. Porque, pensem, Davi também já era ungido. Davi poderia falar assim: não, eu acho que eu vou matar Saul mesmo, porque Samuel já me ungiu rei de Israel. Né? Samuel já falou que eu seria o futuro rei de Israel. Então eu vou matar Saul, vou ajudar Deus, eu vou fazer, eu vou adiantando as coisas. Irmãos, mas ele entendia o coração de Deus. O Espírito de Cristo não é assim. De formas que Davi esperou o tempo do Senhor. E depois os irmãos leiam lá em 2 Samuel capítulo 1, o choro de Davi quando Saul e Jonatã morrem, irmãos. É impressionante. Como ele lamenta a morte de Saul. Como ele chora por isso. Aí, irmãos, nós vamos descobrir a obra da cruz transformando os nossos gostos, nossos pensamentos pessoais, nossos sentimentos pessoais no amor de Deus, no amor ágape. É um amor que não tem compreensão humana. Porque como que Davi chora e lamenta por Saul? Como é possível isso? Como que é possível uma pessoa que me perseguiu durante tanto tempo para me matar, quando ele morre, e eu lamento e falo assim: caiu um herói de Israel, caiu o rei de Israel. Porque, irmãos, Davi sabia que a morte de Saul trazia desonra para o nome de Deus. Davi sabia que aquilo desonrava ao Senhor de Israel. E o Senhor de Israel não merece desonra. Por isso que quando os filisteus matam Saul, cortam sua cabeça e colocam numa estaca, né, para humilhar o povo de Deus. Nós não temos que concordar que muitas vezes nós queremos que o circo pegue fogo, nós queremos que as coisas sejam desgraçadas, para falar: aí, ó, tá vendo? Bem que eu vi, bem que eu avisei, bem que eu falei, eu estou certo, vocês estão errados. É porque nós não temos visto as coisas na perspectiva de Deus. Porque se olharmos pela perspectiva de Deus, Deus chora por essa situação. Deus lamenta por isso. Então, irmãos, me parece ser um grande desafio para nós, nesses dias, esperarmos no Senhor. Senhor, salva a minha alma hoje. Eu preciso ser salvo de mim. Eu não tenho condição de decidir o meu futuro. Eu não consigo mudar um côvado à minha frente. Senhor, toma-me por completo. Salva-me de mim mesmo. E é aquela fábula do bambu, talvez os irmãos conheçam, né? Da Revista da Maturidade, tão conhecida, da historinha de um senhor que tinha um bambuzal, né? E todo dia ele ia regar aquele bambuzal, todo dia ele ia cuidar daquele bambuzal, até um dia que ele falou para o bambuzal lá, né? Falou: estou precisando de um de vocês para o meu serviço. Quem quer vir? Ele falou: não, eu quero. O que nós temos que fazer? Não, olha, eu vou arrancar você do chão, você vai parar de ficar com os outros,
você vai ficar sozinho, você vai ser desarraigado, eu vou tirar suas folhas, vou tirar toda a aparência externa, eu vou cortar você em vários pedaços, e eu vou te deixar oco, vou passar aquela máquina para deixar você oco, para você virar um tubo. Você quer? Então, a maioria dos bambus fala, não, vamos ficar aqui, vamos continuar aqui em grupo. E um falou, eu quero. Pode fazer de mim, Senhor. E aí, aquele senhor pegou, arrancou ele do chão, tirou ele ali, trouxe ele para a solidão, tirou as folhas, foi cortando ele em vários pedaços, esvaziou ele todinho de si mesmo, aí amarrou feixes e colocou ele num rio para fazer uma mudança de conversão da água, para alimentar, para trazer água para outro lado. E aí a fábula termina falando isso, o bambuzinho falando assim, olha, eu estou feliz, porque eu estou fazendo a vontade do meu Senhor. E aquele senhor, na lenda lá, fala que ele pega um canivete e escreve na pontezinha que ele fez, no córrego que ele fez, propriedade de fulano de tal. Porque aquilo ali, que era um bambu que estava solto, agora se torna uma coisa útil e se torna uma coisa proveitosa para aquele senhor. Então, aquele bambu falou assim, não, eu agora estou feliz, porque estou fazendo a vontade do meu Senhor. Estou útil na mão dele. Se ele quer me deixar aqui, ficarei aqui. Se ele quer que eu mate a sede dos outros, eu matarei a sede dos outros. E esse é um mistério de Paulo. Em mim opera a morte, para que em vós opere a vida. E a desgraça da nossa comunhão, muitas vezes é porque quando nós vamos beber da vida de Cristo uns dos outros, nós descobrimos que tem muita carne. E nós não podemos beber de Cristo uns com os outros, em todas as esferas. Por isso que é interessante, Mateus 5, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas chegamos em Judas, nós vemos lá as estrelas, que é a luz, são estrelas errantes. E nós vemos o sal ainda no meio do mar, que é a figura das nações. Então ele fala, vocês são como ondas bravias do mar que espumam sujidades. Então a gente vê o sal não totalmente separado e purificado, e nós vemos a luz andando de uma forma errada. Então, irmãos, parece um grande desafio para nós. E o Senhor precisa abrir os nossos olhos para entendermos que a obra da cruz é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas. Porque no final do processo, nós vamos perceber que Deus nos livrou de nós mesmos. E estamos agora cheios da vida do Filho, de Cristo. Como João Batista falou, convém que ele cresça e eu diminua. E eu gostaria de ler, então, mais um texto, para os irmãos meditarem, também é do Tozer, que ele fala aqui assim, você tem certeza de que deseja ser cheio de um Espírito que, embora semelhante a Jesus em sua brandura e amor, exige ser Senhor da sua vida? Você está disposto a permitir que a sua personalidade seja substituída por outra, mesmo que essa outra seja o Espírito de Deus? Se o Espírito se encarregar da sua vida, ele esperará obediência em tudo, sem nenhuma contestação. Ele não tolerará em você os pecados do ego, mesmo quando permitidos e desculpados pela maioria dos cristãos. Com pecados do ego, quero dizer amor próprio, autocomiseração, busca dos próprios interesses, autoconfiança, justiça própria, autoengrandecimento, defesa própria. Você verá o Espírito em aguda oposição aos caminhos fáceis do mundo e da misturada multidão que se acha nas imediações da religião. Ele será zeloso quanto a você para o bem. Ele não lhe permitirá vanglória ou fanfarronice ou exibicionismo. Ele tomará de você a direção da sua vida. Ele reservará o direito de prová-lo, discipliná-lo, castigá-lo pelo bem da sua alma. Ele o despojará de muitos daqueles prazeres ambíguos que outros cristãos fruem, mas que para você são uma fonte de requintado mal. Em tudo e por tudo, ele o envolverá num amor tão vasto, um amor tão poderoso, tão abrangente, tão tremendo, que até as suas perdas lhe parecerão lucros, e os seus pesares parecerão prazeres.
Todavia, a carne reclamará debaixo do seu jugo e bradará contra esse jugo como contra um fardo demasiadamente grande para se aguentar. E lhe será permitido gozar o solene privilégio de sofrer na carne. Agora, com as condições que lhe se apresentam, você ainda quer ser cheio do Espírito Santo? A plenitude do Espírito requer que renunciemos ao nosso tudo, que nos submetamos a uma morte interior, que livremos os nossos corações daquele milenar acúmulo de escória adâmica e abramos todas as acomodações para o hóspede celestial. A vida permanentemente no Espírito não é uma edição especial de luxo do cristão, para ser usufruída apenas por certos e raros privilegiados grupinhos. Ao contrário, é o estado normal próprio para todo o remido, para todo homem e mulher do mundo inteiro. É um mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações e que agora se manifestou nos santos, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória. Como diz um antigo hino, oceano, ó tu oceano amplo e envolvente, oceano de incriado amor, tremo quando lá dentro de minha alma sinto mover-se tuas águas. És um mar que não tem praia nenhuma, temível és e és imenso, mas és um mar que pode se contrair para caber dentro do meu coração. Então, irmãos, eu penso assim, diante dessa figura de Davi, é que Davi agora, depois de se estabelecer nos fundamentos eternos de Deus, que Deus está sentado no trono, que Deus nos salva, mas que Deus também deseja mudar o nosso caráter através da sua obra. Quando nós entendemos isso, o Senhor fala, vem e conquista Jerusalém. Vem para o meu testemunho. Vem pensar nos meus interesses, porque você já tem aprendido a não pensar nos seus. Então, irmãos, Senhor, pedimos a Ti, dá-nos entendimento para compreendermos os Teus testemunhos e inclina os nossos corações para os Teus testemunhos e não para a nossa vaidade, né?